Olá, meu nome é Natália e, sob orientação do professor Jacques e colaboração do mestrando José Laurentino, irei falar com vocês um pouco a respeito do câncer de útero. O útero é um órgão fibromuscular, ímpar, oco, em forma de pera investida, localizado no plano sagital mediano da cavidade pélvica. O útero apresenta paredes espessas, que compreendem o miométrio, composto de fibras musculares lisas, o endométrio, a parte interna, revestida por mucosa, e o perimétrio, a parte externa, revestida pelo peritônio. E morfológica e funcionalmente, podem ser identificadas três porções: o corpo do útero, que compreende os 2/3 superiores do órgão e que aparece no sentido antero-posterior, o istmo do útero, que é a porção mais estreita, de forma cilíndrica, mais inferior, e o colo do útero, que se une à vagina, na qual está em parte incluído. O colo do útero comunica a cavidade endometrial com a vagina. Compreende o canal cervical, que é composto por duas porções: a porção vaginal ou ectocévice e o endocévice. O ectocévice é visível à inspeção vaginal e ele é coberto por tecido epitelial escamoso estratificado não queratinizado, que converge centralmente ao ósseo externo, onde inicia o endocévice, que é revestido por tecido epitelial colunar secretor de muco. O ponto de junção entre os dois epitélios é chamado junção escamo-colunar. Nessa região, ou zona de transformação, as células imaturas são suscetíveis à infecção pelo papiloma vírus humano. O epitélio do colo uterino, ao sofrer transformações intraepiteliais, pode evoluir para uma lesão cancerosa invasiva em um período de 10 a 20 anos. A evolução do câncer do colo do útero é lenta e passa por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. Os principais fatores de risco para o câncer de colo de útero incluem infecção persistente por HPV 16 ou 18, imunossupressão, fatores genéticos, múltiplos parceiros sexuais, primeira relação sexual precoce, alta paridade e tabagismo. Nessa tabela, temos a lista de vírus papiloma humano de baixo risco e os de médio e alto risco, na qual está incluído o HPV 16 e 18. Os HPVs de baixo risco estão relacionados às lesões benignas, como condiloma e neoplasias intraepiteliais cervicais ou NIC do tipo 1. E os HPVs de médio e alto risco estão relacionados às lesões de alto grau, como NIC2, NIC3 e o câncer de colo de útero. O HPV, ele tem tropismo pela célula epitelial escamosa. E ele infecta essas células pelas soluções de continuidade e pelas áreas ou zonas de transformação, transição entre dois epitélios. A infecção por HPV pode ser latente, quando não apresenta lesões clínicas e o diagnóstico é molecular, subclínica, quando não apresenta lesões clínicas e o diagnóstico dá-se por citopatologia ou colposcopia, e clínica, quando a mulher apresenta lesões clínicas, como condiloma acuminado. O câncer de colo do útero é o segundo mais comum entre as mulheres, e a previsão
foi de 17.540 novos casos para o ano de 2012. O câncer de corpo do útero ocupa a 8ª posição. Podemos observar, então, a importância de se cuidar e fazer o acompanhamento ginecológico. A incidência do câncer de colo de útero inicia entre 20 e 29 anos, coincidindo com o início da vida sexual da mulher, e tem um aumento progressivo até os 60 anos. A alta incidência pode ser justificada pela inexistência ou pouca eficiência dos programas de rastreamento. O programa de rastreamento de câncer de colo de útero é o teste Papa Nicolau, indicado para mulheres com vida sexual ativa de 25 anos até os 60 anos. Deve ser realizado anualmente, mas na ocasião de 2 exames anuais consecutivos negativos para mulheres com mais de 30 anos, é indicado que se realize a cada 2 ou 3 anos. Antes de realizar o teste Papa Nicolau, a mulher deve tomar alguns cuidados. Deve evitar ducha íntima e relações sexuais nas 48 horas anteriores. Evitar creme vaginal nos 7 dias anteriores e estar fora do período menstrual. O teste Papa Nicolau é classificado em 5 categorias. Categoria 1 é normal. Categoria 2 é inflamatória, com atipias, reparativa ou reativa. Na categoria 3 é a displasia. Pode ser leve, quando é NIC 1, de baixo grau, moderada, quando é NIC 2, de alto grau, e displasia severa, quando é NIC 3 ou alto grau. A categoria 4 é o carcinoma in situ, que é considerado NIC 3, de alto grau. E a categoria 5 é o câncer invasivo. NIC 1 é a neoplasia intraepitelial cervical do tipo 1, caracterizada por alterações celulares limitadas a 1/3 do epitélio de revestimento cervical. É possível observar a presença de efeitos compatíveis com HPV e é uma lesão de baixo grau. NIC 2, as alterações celulares, elas alcançam 3/4 do epitélio de revestimento cervical. E no NIC 3, essas alterações, elas atingem todo o epitélio de revestimento cervical. São consideradas lesões de alto grau. Uma lesão de NIC 3, ela tem risco de progressão para câncer superior a 12%. As lesões precursoras, elas devem ser diagnosticadas precocemente para se realizar o tratamento adequado e imediato. Esse tratamento, ele varia desde um simples acompanhamento cuidadoso a diversas técnicas, incluindo a destruição da lesão por meio físico ou químico. O ácido tricloroacético a 70%, ele pode ser utilizado em aplicações semanais em consultório para destruição de lesões de vulva ou fundo do saco vaginal, sendo indicada na gravidez e no tratamento de lesões esofíticas. A conização, ela é indicada para o diagnóstico e terapêutica de NIC 2 e NIC 3. A desvantagem é que ela exige internação e tem algumas complicações, como sangramento e estenose cervical. Aqui, então, as imagens mostrando o processo de conização. Então, é uma biópsia em cone, um fragmento de tecido em forma de cone, com aproximadamente 0,5 a 2,5 centímetros de comprimento
e 1,5 centímetro de largura, ele é removido do colo do útero. O cirúrgico, controle local, tem mutilação mínima e é possível obter material para análise patológica e garantir um prognóstico dessa lesão. Agora, quando o Papa Nicolau revela um carcinoma de colo de útero, esse carcinoma ele pode ser do tipo escamoso invasivo, que é o tipo mais comum, ou pode ser um adenocarcinoma, que é o segundo tipo mais comum, no qual há alterações celulares nas células glandulares do colo do útero e tem a detecção pouco eficaz pelo exame preventivo. O estadiamento do carcinoma invasivo de colo de útero, ele é feito da seguinte maneira. Estágio 0 corresponde ao carcinoma in situ. 1. O carcinoma está confinado ao colo uterino. 1A, pré-clínico. 1A1, microinvasivo. E 1A2, a profundidade de invasão é maior que 3 e menor que 5 milímetros. E 1B, que é o carcinoma invasivo, mas ainda confinado ao colo uterino. Estágio 2, o tumor ele estende além do colo e envolve a vagina. O estágio 3, o tumor ele estende para a parede pélvica. O estágio 4 é câncer, com disseminação metastática. Se estende além da pelve renal ou envolve a mucosa da bexiga ou do reto. O tratamento para o câncer de colo de útero pode ser a esterectomia abdominal vaginal, que é para aqueles pacientes com prole definida e com carcinoma no estágio microinvasor. É necessária a realização de um cone a frio ou por alça para confirmação do diagnóstico de microinvasão antes da indicação da esterectomia. Apesar da esterectomia ser o tratamento das neoplasias intracervicais com a menor taxa de recidiva, deve-se ter em mente que existem hoje em dia intervenções menos mórbidas, menos custosas e que não levam a mutilações das mulheres, tendo taxas de cura bastante aceitáveis. Tem-se ainda a radioterapia neoadjuvante como um recurso pré-operatório, indicada principalmente para aqueles adenocarcinomas de grande volume. A radioterapia adjuvante, quando tem invasão profunda do estroma, quando tem acometimento de linfonodos e quando há recorrência pélvica do tumor. E ainda a quimioterapia, que não é o tratamento de escolha para o carcinoma escamoso, que pode ser associada à radioterapia. Ela é contraindicada antes da radioterapia e é um recurso para os casos recorrentes. Além do câncer de colo de útero, a mulher também está suscetível ao câncer de corpo do útero, que é o 8º mais comum entre as mulheres. E a previsão foi de 4.520 novos casos para o ano de 2012. Salientando dessa maneira a importância de se cuidar e fazer acompanhamento ginecológico. Os principais sinais e sintomas relacionados ao câncer de corpo uterino são sangramento anormal pós-menopausa, dor pélvica e qualquer outro sintoma relacionado à disseminação. Como fatores de risco, temos obesidade, diabetes, hipertensão arterial sistêmica e a infertilidade. O
diagnóstico do câncer de corpo do útero é realizado através de ultrassonografia endovaginal, curetagem uterina, para obtenção de tecido endometrial, e a esteroscopia com biópsia. O câncer de corpo do útero é raro em mulheres com menos de 40 anos. E na imagem microscópica, a gente pode observar uma massa no fundo uterino, que é compatível com carcinoma endometrial. O carcinoma endometrial, ele pode ser do tipo 1, conhecido como carcinoma endometrioide, atinge aproximadamente 70% dos casos. Ele se desenvolve por um estímulo estrogênico no período perimenopausa e tem um bom prognóstico para aqueles casos bem diferenciados. O carcinoma endometrioide, ele surge tipicamente no contexto da hiperplasia endometrial. Então, aqui na imagem, a gente tem um esquema mostrando o desenvolvimento de um carcinoma endometrioide. Então, tem a proliferação do endométrio, hiperplasia simples, hiperplasia complexa, hiperplasia complexa atípica, levando ao surgimento de um carcinoma endometrioide de grau 1. Aqui a gente tem, então, a imagem clínica, a massa polipóide no fundo do útero, de um carcinoma endometrioide. A imagem histopatológica superior mostra um adenocarcinoma endometrioide bem diferenciado, com a arquitetura glandular preservada. Esse teria um prognóstico bom. E embaixo, um com diferenciação moderada. A arquitetura glandular está associada a áreas sólidas, de prognóstico agora já duvidoso. O carcinoma endometrial do tipo 2, ou também conhecido como carcinoma seroso, pode ter também o de células claras, mas o seroso é mais comum. Ele representa 30% dos casos, é comum em mulheres idosas e o prognóstico não é bom. Ele surge no contexto da atrofia endometrial, como vocês podem observar na imagem. Aqui a gente tem uma imagem à direita de um carcinoma endometrial precursor do carcinoma seroso. Então, glândulas do endométrio não apresentam invasão estromal aparente. E na imagem ao lado, um carcinoma seroso com crescimento papilar, as células neoplásicas com diversos marcadores de atipia. O estadiamento do carcinoma endometrial dá-se da seguinte maneira: estágio 1, quando está confinado ao corpo do útero. Estágio 2, quando envolve corpo e colo do útero. Estágio 3, o carcinoma, ele estende-se além do útero. E o estágio 4, que é quando envolve mucosa da bexiga ou do reto. A sobrevida em 5 anos é melhor para o estágio 1, com 90%. Existem ainda os tumores do miométrio. O leiomiosarcoma é a contraparte maligna do leiomioma, talvez o tumor benigno mais comum nas mulheres, também chamado de mioma. O leiomiosarcoma, ele é raro. Acomete a faixa etária entre 40 e 60 anos de idade. Apresenta altas taxas de recorrência e tem tendência à metástase,
para pulmões, ossos, cérebro e uma sobrevida em 5 anos de 10 a 40%. Aqui a gente tem imagem clínica de leiomiossarcomas, massas volumosas e carnosas que invadem a parede uterina, ou massas polipóides que se projetam para a luz uterina. Aqui mais uma imagem clínica e um histopatológico, apresentando células neoplásicas de tamanhos variáveis, núcleos hipercromáticos e inúmeras figuras mitóticas. Câncer de colo do útero, assim como câncer de colo de mama, atinge muitas mulheres e, felizmente, existem nos exames de rastreamento e a mulher tem ainda a opção de se prevenir. Existe prevenção, melhorando a qualidade de vida, tendo uma alimentação saudável, praticando atividades físicas e tendo atenção a eventuais sangramentos, principalmente pós-menopausa. Obrigada!